Eu saúdo a amada igreja com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor, amém? Amém. Hoje é dia de renovo, é dia de reconciliação, é dia de adorar e exaltar o nome daquele que nos resgatou do mundo das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele merece o nosso melhor, então vamos louvá-lo. Aleluia. Assim,
vidas, ó Deus. E queremos o teu novo, queremos o teu renovo esta noite. Aleluias. Diga lá, declare essa canção, declare com autoridade, libere palavras do reino espiritual. Aleluia, tome posse daquilo que você vem buscar esta noite. Não saia daqui com a minha mão. Aonde o Senhor está muito poderoso acontece.
Bem-aventurado é aquele que pode estar na presença do Senhor, levantar as suas mãos, louvar e adorar. Vamos declarar essa verdade santa. Aleluia. Que é o grande eu sou, Ele é o verbo vivo, Ele é o nosso Senhor Jesus, aleluia. Bem-aventurado está, firmado em tua casa,
iniciarmos a pregação de hoje, nós somos um motivo de louvor e de agradecimento a Deus. No mês de dezembro, nós oramos pelo Breno. Não sei quantos lembram aqui, o sobrinho da nossa irmã Kátia sofreu um acidente e nós intercedemos, louvamos ao Senhor. Semana passada nós louvamos a Deus pela vida da Letícia, né? A Letícia veio aqui à frente, nós agradecemos ao Senhor e hoje nós vamos louvar o nome do Senhor pela vida do Breno. Ele está aqui, recuperado, o Senhor abençoou. Vem aqui, Breno, nós queremos te abençoar, agradecer a Deus pela sua vida. Ele está emocionado. Amém. É gostoso ver um jovem se quebrantando na presença do Senhor.
faz isso, viu? É gostoso a gente ver um jovem se quebrantando na presença do Senhor, né? Reconhecendo que realmente foi o Senhor que cuidou, que foi o Senhor que deu o livramento. Breno, essa igreja todinha ama você, todos oramos, intercedemos por você, mas a glória é toda do Senhor. Amém? Nós não temos mérito nenhum nisso, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Então vamos ter um momento de louvor e adoração, uma oração de gratidão ao Senhor por isso, amém? Deus, nós te louvamos nesta noite pela vida do Breno. Esse jovem Senhor recebeu a tua proteção, teve a tua boa mão estendida sobre a sua vida. A Deus, em nome de Jesus, nesta noite, com os nossos corações cheios de alegria, nós queremos te louvar, te exaltar e te agradecer, porque o Breno está aqui conosco, te agradecendo pela bênção recebida, pelo livramento, pelo milagre da recuperação. Continua abençoando o Breno, a sua família, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre a vida dele, sustentando-o nos seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Breno. Para voltar tem que ser pela escada. Amém. Desafiar o pastor Rodrigo no próximo domingo, no outro, a pular também, fazer uma ginástica. O pastor Rodrigo está de férias, volta no primeiro domingo do mês de março, férias merecidas, né? Vocês estarão comigo aí, com o Dalto, com o Dadal, o pessoal que vai estar pregando, me ajudando aí nas pregações. Vão ter que me suportar aí esses dias. Pelo menos eu tenho cabelo, não sou barrigudo, pula de soltar. Mas está na bênção. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Um texto muito conhecido de todos nós. Um texto muito conhecido da igreja. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra nos fala assim. É engraçado que no versículo 11 ele continua, ele começa assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E eles lhe repartiam os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E ia ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai-o no novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há
tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe nessa noite. Podemos nos assentar. Eu quero falar com vocês hoje a respeito do perfil da Igreja de Jesus Cristo. Nós faremos a primeira parte dessa pregação hoje e a segunda na próxima semana. Mas hoje nós vamos falar a respeito do perfil da Igreja de Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus, o Senhor da Igreja, espera de mim e espera de você. Repare comigo, você que está com a Bíblia aberta, que este texto, o texto que nós acabamos de ler, que começa no versículo 11 e vai até o versículo 32, ele é uma resposta a uma indagação feita a Jesus. No início do capítulo 15, Jesus, ele é indagado. As pessoas murmuram e perguntam e falam: mas quem é este que recebe pecadores? Quem é este que se assenta com os pecadores? Né? Então, o tema do nosso sermão nesta noite é a igreja que recebe pecadores. Vamos refletir nisso nesta noite. A igreja que recebe pecadores. Jesus, ele foi indagado: quem é este homem que recebe pecadores, que se assenta com os pecadores? Quem é este homem que não faz acepção de pessoas em momento algum? Quem é ele? E Jesus propõe, depois deste questionamento e desta murmuração, 3 parábolas. Ele propõe a parábola da ovelha perdida, depois ele propõe a parábola da dracma perdida, e depois ele propõe a parábola que nós acabamos de ler, que é a parábola do filho pródigo. E Jesus, ele começa a trabalhar no coração e na mente daqueles homens a respeito de quem era ele, por que ele se assentava com os pecadores e por que ele recebia os pecadores. Estava mostrando ali o seu real papel. Ele veio para isso. Ele veio para receber os pecadores. Ele veio para tratar os pecadores, para libertar, para curar os pecadores. Este era o papel do Senhor Jesus. E ele propõe, ele começa a falar da ovelha e começa a falar das dracmas, coisas que têm valor, coisas que têm valor mensurável para aquele povo da época. Uma ovelha valia dinheiro. A dracma, que era moeda, certamente valia dinheiro. Você não vai procurar uma ovelha se ela se perder? Você não vai deixar as 99 que estão no aprisco e vai correr atrás daquela uma que se perdeu, porque ela tem valor para você? E na segunda parábola ele fala: quem perde uma dracma não limparia toda a casa, não iria varrer tudo e procurar essa dracma perdida porque ela tem valor? E por último ele propõe a parábola do filho pródigo, do filho gastador, né? Do filho esbanjador, que também é recebido na casa do Senhor, na casa do seu pai. Ele também, quando resolve voltar, e o texto ele é muito explicativo, e todos nós conhecemos a história do filho que pede a parte da herança que cabe a ele, e ele pega esse valor e gasta com os seus próprios prazeres. Aqui nós vemos um conflito de entendimento com relação à figura do pai naquele momento. E é o que nós não queremos na igreja do Senhor hoje. É o que nós, você e eu, como igreja do Senhor, precisamos vigiar muito com relação à postura, não só do filho pródigo, mas também do filho que ficou. Porque se você refletir comigo a respeito dessa palavra, nós vamos chegar à conclusão de que os 2 filhos, eles estavam perdidos com relação ao que eles
O filho pródigo, ele chega e pede para o pai a parte da herança que lhe cabia e vai gastar. E vai esbanjar com seus amigos, com as suas viagens, com as meretrizes, como a própria palavra diz aqui. Ele está perdido, ele não sabia que aquilo tudo era dele. E o filho mais velho, embora não tenha saído, não tenha pedido a parte que lhe cabia, também estava perdido com relação à sua própria identidade, com relação à sua comunhão com o seu pai. E é este o perigo, este é o perigo para você e para mim, quando nos perdemos na casa do pai, quando nos perdemos na nossa relação com o pai, estando na casa do pai. Aquele filho mais velho, ele não tinha uma relação com o pai, ele estava ali trabalhando, vivia com o pai, e no momento em que o pai faz uma festa, quando recebe o filho mais novo, quando ele recebe o filho mais jovem, o filho mais velho, ele se aborrece, ele fica indignado, porque ele não tinha festa, porque não celebravam a presença dele ali, porque em momento algum ele desobedeceu ao Senhor, e em momento algum ele quis algo para ele, para que ele festejasse com os seus amigos. Ele não recebeu o pecador, ele não teve um coração aberto para receber o pecador. Percebam que na parábola do filho pródigo, quando o filho ele percebe o erro que cometeu, e ele diz no seu coração, a palavra ela é bem clara com relação a isso, ele diz no seu coração: eu vou chegar diante do meu pai, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, e pequei contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso foi gerado no coração dele, e quando ele chega diante do pai, e ele fala exatamente isso: pai, eu estou de volta. Dá uma mão na garganta do filho, né? Eu estou de volta. O filho, quando vai confessar o erro, ele baixa a crista, né? Pai, eu estou aqui de volta. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti também. Eu nem sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me dá pelo menos que eu esteja com um dos teus trabalhadores. A alegria do pai naquele momento atrai o filho de volta. Percebam que nesse momento já não importava mais para o pai o erro do filho, o pecado do filho. Não importava mais para o pai naquele momento o fato do filho ter perdido a parte da herança, o fato do filho ter saído de casa, o fato do filho ter estado longe de casa todo aquele tempo. O que importava para aquele pai naquele momento era que o filho estava de volta, era que o filho estava ali, e ele queria celebrar a chegada do filho, e ele queria celebrar a chegada do filho que estava perdido, do filho que estava morto. Agora, André, o que tem isso a ver com a igreja, com a cara da igreja, com o perfil da igreja que o Senhor Jesus quer? Nós já ouvimos várias pregações desse texto, eu já preguei, Dalton já pregou, várias pessoas já pregaram, usamos a figura do pai, o filho que foi, o filho que ficou, mas hoje eu quero enfatizar esta palavra com relação à igreja aprender a receber os pecadores, a receber aqueles que estão perdidos. A igreja é isso. Estávamos conversando aí nos estudos na escola dominical e na classe de mãos no arado hoje à tarde. Se a igreja não tiver esse perfil de receber as vidas, de receber os pecadores, quem somos nós? De que forma que nós vamos dizer aí fora que nós somos igreja? De que forma que vamos expressar o amor de Deus? De que forma vamos expressar o amor de Cristo se não estamos preparados para receber os pecadores? Essa coisinha de não querer celebrar com o irmão a alegria. É doído quando a gente ouve: eu não vou conversar com fulano porque fulano no mês passado estava em pecado. Eu não vou sentar à mesa na pizzaria com o irmão fulano porque 2 meses atrás ele estava desviado.
igreja cheia de negocinho, né? Cheia de neném, igreja cheia de coisinha que não agrega valor ao reino. Ah, eu não vou ministrar junto com o irmão, porque o irmão estava pecando. Igreja cheia de negocinho, cheia de coisinha, cheia de disse-me-disse. Isso não é o caráter da igreja de Cristo. Aleluia, Jesus. Esse não é o caráter da igreja que recebe pecadores. Aquele pai, quando recebeu um filho, ele recebeu um filho com alegria, porque ele tinha alegria no coração de ter um filho novamente com ele. Ele tinha no coração a alegria de ter aquele filho. Nós precisamos, como este pai, estabelecer uma relação com Deus, para não perdermos a nossa identidade como igreja. Nós precisamos desenvolver essa identidade de igreja santa, de igreja que senta assim com os pecadores, de igreja que conversa assim com os pecadores, de igreja que recebe sim os pecadores, porque nós estamos aqui para isso. E eu que estou pregando para você sou um pecador. Por que não receberia um pecador? Por que não abraçaria um pecador? Por que não estenderia as minhas mãos a um pecador e eu pudesse atraí-lo ao amor de Deus? Vamos tomar cuidado com relação às nossas atitudes. O braço que aponta o dedo devia ser o braço que estende a mão. O braço que aponta o dedo deveria ser o braço que estende a mão. Por que nós corremos sempre atrás daquilo que tem valor mensurável para a gente? Porque está todo mundo preocupado com ovelha, com dracma, em buscar as coisas que nós temos perdido no nosso dia a dia. E quando falamos de resgatar o filho que estava perdido, de resgatar parte do corpo que estava perdido, de desenvolver, não só desenvolver, mas manifestar o amor de Deus para aqueles que precisam ser amados. A teoria é muito linda quando falamos de amor. Hoje todos nós vivemos a fase do amor, né? Todo mundo ama todo mundo. No Facebook, declaração de amor de cima e embaixo. WhatsApp, declaração de amor de cima e embaixo. Eu te amo. Tem até já desenvolvido, coraçãozinho. Certo? Estamos juntos? Aí. Então, coraçãozinho. Mas e o amor? Mas e o amor vivido? O amor compartilhado, não o amor falado. Eu te amo. E aí? E aí? Eu te amo. Mas você me ama como? O amor da igreja é manifesto. O amor de Cristo é manifesto através do estender das mãos e de atrair as pessoas para o centro da vontade do Senhor. Uma igreja que é aperfeiçoada no amor é uma igreja que tem a essência de Jesus. É a igreja que tem o perfume de Jesus. E eu ouso dizer que muitas vezes nós estamos na igreja, servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor, lemos sobre o Senhor, estudamos sobre quem é o Senhor, mas ainda não descobrimos quem é o Senhor Jesus em nossas vidas. Ainda não descobrimos qual é o nosso papel com relação à vida de Jesus em nós. Nós não descobrimos ainda qual é o nosso papel nesta relação igreja e Cristo, noiva e noivo. Nós ainda temos dificuldade talvez de entender quais são as nossas responsabilidades, quais são os nossos compromissos com relação a esta aliança que nos une a Cristo. Nós muitas vezes temos dificuldade de entender quem somos nós no reino. Estamos no reino, estamos na casa do Senhor, vivemos com o Senhor, adoramos o Pai todos os domingos, adoramos o Pai todas as terças-feiras, mas quando temos que tomar posse das bênçãos que nos pertencem, nós não tomamos, porque achamos que tudo é do Pai somente. E quando vemos um irmão sendo abençoado, sendo resgatado, achamos que Deus está fazendo mais por ele do que por nós. Como assim? Se nós estamos na casa do Pai, tudo que é do Pai pertence a nós. Aleluia. Tudo que
vinda do Pai pertence a nós, inclusive a unção e o amor em receber as pessoas, a unção e o amor de tratar as pessoas, a unção e o amor de entender quais são as fraquezas e quais são os limites do nosso próximo. No entendimento pleno do Evangelho, no entendimento pleno da palavra do Senhor, que vivifica em nós a cada dia a graça e a misericórdia do Senhor. Porque é através disso que nós nos tornamos igreja. Porque é através desta unção e da manifestação deste amor que nós nos tornamos igreja. Nós não somos rotulados igreja. Nós não somos autodenominados igreja. Nós somos moldados igreja. Nós tomamos a forma daquele que é o Senhor da igreja. Se eu não tomar a forma do Senhor da igreja, se você não tomar a forma do Senhor da igreja, nós não somos a igreja de Cristo. Nós só seremos a igreja de Cristo quando estivermos moldados no caráter dele, na vontade dele, nos propósitos que ele estabeleceu para a sua igreja na terra. A manifestação de um amor, a manifestação de um cuidado, o perdão. Vem aqui, meu irmão, senta comigo, vamos conversar. Por que isso? Por que aquilo? Nós temos um Cristo vivo. Tem uma canção muito bonita, eu não vou cantar, senão vocês vão querer que eu cante todo mundo. Mas a canção diz: meu Cristo vive. Essa música é linda, acho que é Ana Paula Valadão canta essa música, não sei. É meu Cristo vive. O nosso Cristo é um Cristo vivo. É um Cristo que está conosco todos os dias. É um Cristo que tem nos moldado a cada dia. Ele fala com a gente. Ele ouve as nossas orações. O nosso Cristo, ele ressuscitou o terceiro dia. Tantos atributos do nosso Cristo: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o príncipe da paz. São tantos: a raiz de Davi, a pedra angular, a fonte da água da vida, o pão da vida. Tantos são os atributos do Senhor Jesus. Mas quem é este Cristo? Quem é este Cristo? Nós temos uma proposta para o culto do renovo na quinta-feira. Em todas as quintas que precedem aí a Páscoa, nós iremos pregar sobre quem é o Cristo a quem servimos. Você é convidado a estar lá, inclusive, se quiser. Você que está começando a tua caminhada na fé, vai lá, vai aprender quem é o Cristo em quem temos crido. Nós precisamos descobrir quem é este Cristo, porque se eu não entendo quem é este Cristo que está em mim, este Cristo vivo que está em mim, eu não vou conseguir manifestá-lo na vida do meu irmão. Eu não vou conseguir manifestar o amor dele na vida do meu irmão, se esse amor não for manifesto em mim. Se eu não sentir o perdão do Senhor em mim, se eu não receber a graça do Senhor na minha vida, se eu não tiver comigo o Senhor Jesus numa intimidade, numa relação íntima, dia a dia, orando, buscando, procurando compreender quais são os detalhes, a profundeza deste conhecimento que me leva ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele na carta aos Romanos, ele diz assim no capítulo 11, Romanos capítulo 11, ele diz assim, no final do capítulo 11: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A igreja precisa conhecer essa profundidade. A igreja ela precisa mergulhar
nesta intimidade com o Senhor. Ela precisa conhecer quais são, em que profundidade está este conhecimento que revela quem é o Cristo em nós. E nessa parábola do filho pródigo, a resposta dos fariseus, a resposta de Jesus para os fariseus foi esta. Sabe por quê? Porque quando o pai recebe o filho, o que o pai manda fazer? Deu uma veste nova para ele. Não foi isso? Dá uma veste nova para ele. Agora, dá uma aliança nova, um anel novo no dedo, e coloca sandália nos seus pés. Se você e eu não tivermos o perfil da igreja do Senhor, se nós não tivermos as nossas vestes, como vamos oferecer vestes a quem está chegando? Se as minhas e as suas vestes não estiverem lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, ninguém oferece veste se não tiver veste. Como eu vou oferecer veste para alguém se as minhas estão sujas, se as minhas estão marcadas? Como eu vou oferecer veste para quem está chegando se as minhas próprias vestes não têm a marca e o perfume do Cordeiro? Como eu vou oferecer um anel novo para quem está chegando se a minha própria aliança com o Pai está quebrada? Como eu vou oferecer as sandálias para quem está chegando? O que é sandália? Paulo aos Efésios diz que um dos elementos da armadura de Deus é preparação do Evangelho da Paz, né? Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Como eu vou dar a palavra de vida para as pessoas que estão chegando se eu não tenho essa palavra? Foi o que aconteceu com o irmão mais velho. Ele não tinha as vestes, ele não tinha uma aliança com o Pai, ele não tinha uma palavra de conforto para dar, ele não conhecia a profundidade da sua comunhão com o próprio Pai, ele não sabia que as coisas que pertenciam ao Pai pertenciam a ele, ele não sabia que tudo que era do Pai era dele também, ele não sabia que tinha uma aliança com o Pai, ele não sabia que as palavras que o Pai afirmava eram para abençoar a vida dele. Por isso ele não tinha vestes, ele não tinha aliança e ele não tinha sandálias para oferecer. E ele não quis celebrar com o irmão que chegou. Que não sejamos assim. Que você e eu tenhamos sempre vestes para oferecer para quem está chegando. Que eu e você tenhamos sempre alianças para serem renovadas. Ei, renova a sua aliança comigo, porque eu estou aliançado com o Pai. Eu vou orar com você, chega comigo. Eu estou aliançado com o Pai, eu te abençoo e renovo a sua aliança com o Pai junto comigo. E eu vou te discipular, eu vou ministrar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Eu vou calçar os teus pés uma preparação do Evangelho da Paz. Eu vou te receber, porque não me importa o que você fazia, não me importa por onde você andava, não me importa o pecado que você cometeu, não me importa quais os caminhos que você trilhou. O importante para mim é que você está aqui agora. O importante para mim é que você senta à mesa novamente. O importante para mim é que estamos juntos e juntos vamos desfrutar novamente de tudo o que é do Pai. E juntos vamos desfrutar novamente de tudo aquilo que pertence ao nosso Pai. Que sejamos uma igreja que tenha o perfil do Senhor Jesus. Uma igreja que esteja preparada a oferecer as vestes, a aliança, e que esteja preparada para oferecer sandálias. Vamos deixar de apontar os dedos e vamos estender as mãos. Vamos atrair as pessoas para o centro da vontade do Senhor. Vamos atrair as pessoas para o amor de Deus. Vamos atrair. Vamos atrair. O Senhor nos ensina isso o tempo todo, atrair.
O amor de Deus é expresso em todos os seus atos. O amor do próprio Cristo, ele é expresso em todos os seus atos. Quando você não viu Jesus manifestar o seu amor? Em que momento da vida de Jesus está registrado aqui que ele não manifestou o amor e o perdão para aqueles que o seguiam? Até no dia da sua morte, na sexta-feira, quando ele foi crucificado, depois de ter sido entregue nas mãos dos soldados romanos, depois de ter sido escarnecido, coroado com uma coroa de espinhos, depois de ter sido obrigado a carregar a sua própria cruz, depois além de ter sido cravado nessa cruz, suas mãos e seus pés, depois de ter sido perfurado, Jesus ele usa o seu último fôlego de vida, o último fôlego de vida que ele tinha, ele usa para pedir ao Pai que perdoe aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. A lição de Jesus, o Senhor da igreja, é essa: amar e perdoar. Amar e perdoar o tempo todo. Está pronto para isso. Está pronto para receber. Está pronto para manifestar este amor. Está pronto para ser moldado e aperfeiçoado no amor de Cristo. Amém? Que possamos ser esta igreja. Que possamos viver este evangelho. Você que está chegando agora, que você possa ser recebido com festa, recebido com celebração. Que esta igreja seja realmente a prova viva do Cristo vivo, na manifestação deste amor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Temos um momento de louvor ao Senhor. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos nesse momento. Que nada tirasse a sua atenção. Que você possa direcionar agora toda a sua atenção ao Senhor. Que você possa conversar com Ele sobre a sua vida com Ele, sobre a sua comunhão com Ele, sobre a sua relação com o Senhor. Nós vamos louvar e depois vamos orar. Senhor, e me conhece.
usa-me.